Quando falamos da holding familiar, em comparação com inventário, doação ou testamento, dúvidas surgem e questionamentos surgem, especialmente daquelas pessoas que já tiveram experiências anteriores na sua própria família com esses institutos. É sempre importante pensarmos que não existe uma fórmula mágica e uma fórmula única para que as coisas sejam feitas. Mas a estratégia de holdings familiares tem diferenças muito significativas se comparadas com essas outras opções. Se pensarmos inicialmente no testamento, é um instituto jurídico que está previsto na nossa legislação e ele tem requisitos formais específicos para que ele tenha validade. Então, quem quer fazer um testamento tem que seguir alguns procedimentos. Esse testamento fica escrito, fica guardado em alguma gaveta ou de alguma forma. E lá na frente, quando, infelizmente, houver o falecimento, os herdeiros terão que dar conta desse testamento. O processo de testamento, ele envolve a abertura desse testamento e o registro dele. Ele não existe por si só. Não tem como. Os herdeiros pegam aquele pedaço de papel, vão lá no registro de imóveis e pronto, está aqui, ó, transfere, está tudo nos nossos nomes. Não funciona desse jeito. Precisa contratar o advogado faz o processo de abertura desse testamento. Registra esse testamento na forma de um processo legal, aí ele já tem validade. Lembrando que o testamento pode conter aspectos, conter cláusulas ou conter condições dos bens que algum dos herdeiros questione, algum dos credores do espólio lá na frente, alguém para o qual o falecido ficou devendo, venha questionar isso. Então, às vezes, o processo de testamento demora muito tempo, quando há esses questionamentos ou quando os familiares, lamentavelmente, brigam pela herança. Mas depois que é feito a abertura e o registro do testamento, tem que fazer um inventário. Então, é quase como se fossem dois processos em um só. Então, o testamento é de longe o pior cenário que tem para um planejamento patrimonial. Talvez tenha validade quando a pessoa está numa viagem para o exterior, está embarcada numa viagem num cruzeiro ou um avião e aí uma situação crítica faz com que ela tenha a necessidade de fazer isso. Mas na ficção funciona muito bem, na prática não se utiliza isso. Também se verifica o aspecto da doação, em que os doadores, os pais, vocês, resolvem em vida dar um imóvel para cada filho. E se reservam o direito do usufruto, achando que é uma boa maneira. Não é uma boa maneira se pensarmos, por exemplo, no custo disso. Quando você faz a doação, você paga o imposto para fazer a doação. É o imposto causa-mortes e doações. Então, o mesmo imposto do inventário, você paga antes em vida para fazer a doação. E aí você tem o usufruto do bem. Tudo bem, você vai poder usar o imóvel ou os imóveis como se fossem seus, mas eles não são seus. E se no meio desse caminho acontece uma necessidade muito diferente, por exemplo, uma doença, algo muito imprevisto, que o plano de saúde não cobriu, ou você não tem um plano de saúde, precisa desse dinheiro de maneira urgente para fazer um procedimento. Você vai se socorrer do seu patrimônio, da sua salvaguarda, das suas economias, para garantir a tua saúde. Aí chama lá, filhão, olha, preciso vender o imóvel e pagar o tratamento. E se esse filho não quiser? Disser, não, pai, lamento, mas agora é meu. Não é tão possível de acontecer, mas já vimos algumas vezes. Mas também, às vezes, esse filho é casado, tem uma nora, tem um genro, um companheiro, uma companheira, não importa o regime que se tenha lá dos seus filhos. Isso pode trazer um problema. Ou vamos pensar num cenário mais positivo. Surgiu um dinheiro extraordinário, recebi um dinheiro, um honorário, recebi um valor num processo, uma indenização, e agora quero um imóvel melhor. Beleza, então vende o imóvel daquele filho, compra um imóvel melhor e está tudo resolvido. Não está resolvido, porque aí se tem mais de um filho, tem que dividir as heranças, e aquele filho pode não querer, já pode ter vendido o imóvel, garante o teu usufruto, mas já vendeu o imóvel. Então não é de verdade teu imóvel quando faz a doação. Você não tem mais o controle, você não pode desfazer a doação. Se alguma coisa de grave acontece com seu filho, você não tem como desfazer o que foi feito.
Então a doação não parece o melhor caminho. Lembrando, tanto no inventário quanto na doação, os impostos incidem com a tabela normal, as contratações dos honorários de advogados são semelhantes e elas têm um custo significativo. Por outro lado, quando pensamos nas estratégias de holdings familiares, esse contexto não existe. É feita uma sessão de viabilidade onde se analisa o contexto, o desejo daquela família, o desejo de quem detém os imóveis. Depois dessa sessão, é avaliado que tipo de estratégia se faz. Se faz uma holding com uma empresa, com 2 ou com 3. Depende muito do total do patrimônio e de como se pretende fazer aquela administração. Se você tem ou não tem bens para alocação, se você tem um imóvel, vários imóveis, isso tudo precisa ser avaliado caso a caso. Na maioria das vezes, quando se faz essa estratégia de holding, os imóveis que ingressam na holding não pagam esses impostos. Ou se houver um custo, se houver um imposto, ele será de uma forma mais inteligente, programada para que gaste-se muito menos. Mas não é só a economia dos impostos que é importante. O controle sobre esses bens. Vocês, donos desses imóveis que vão deixar esse legado para os filhos, continuarão tendo total controle desses imóveis, desses bens, desses veículos, dessas embarcações, jet ski, barco, criptomoeda, NFT, obras de arte, não importa o que seja, porque todos esses bens podem compor uma holding. E além desse benefício, existe um benefício muito interessante, é que nos seus CPFs, por exemplo, não há a existência desses bens. Não há registro de que esses bens sejam seus. Então, nesse ponto que acontece o que muitos chamam de blindagem patrimonial, ela é uma blindagem para o bem, não para o mal. Isso não esconde o mal feito, mas protege o que está adequado. Então, se você tem uma pequena empresa, uma média empresa, essa empresa tem riscos. E também com esse planejamento patrimonial da família, os riscos que essa empresa podem ter de afetar o seu patrimônio são diminuídos de maneira muito sensível. Agora, ninguém pode prometer algo no sentido de que é 100% garantido, nunca mais vai ter problema algum. Isso não funciona assim, isso não é real. Não é real. Mas quando se faz um estudo organizado, pensando no bem-estar dos donos da herança, no bem-estar dos filhos, no planejamento, na segurança para aqueles filhos, a estratégia de holdings ela é perfeita. Agora, precisa, claro, contar com o amparo profissional adequado, contar com a equipe necessária para fazer esse trabalho. Então, tenham sempre em vista esse ponto. Quando chega o momento de pensar na disposição dos seus bens para o futuro, há que se avaliar com um profissional qualificado essa questão das holdings familiares. É uma ferramenta, não é a única, mas é uma ferramenta excelente para que vocês tenham segurança no futuro, que possam fazer o planejamento em vida com respeito, com amor aos seus filhos, garantindo o futuro deles. Eu sou João Goulart, advogado, e me despeço por aqui. Até o próximo vídeo.